Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e vou apresentar para vocês o trabalho que leva como título Implementando creches universitárias em busca de um modelo de plano político-pedagógico. Esse trabalho ainda conta com a participação de Nicole Cristine, Ruth Hoffmann e Tamara Dias. Então eu separei a apresentação em 6 tópicos, sendo que o primeiro tópico, que leva como nome Introdução, separei em 2 subtópicos, sendo o propósito do nosso trabalho e o problema de pesquisa. E no sexto tópico, apresento apenas as referências. Então, o apoio às mães cientistas no Brasil implica em criar condições para que essas mães possam desenvolver as atividades de pesquisa com as atividades da maternidade. No Brasil, parcela substancial da produção de trabalhos de pesquisas acadêmicas é desenvolvida em universidades públicas. A pesquisa e a docência são atividades muito difíceis de serem conciliadas com as atividades maternas, sobretudo quando se considera que apoio às mães cientistas ainda são muito limitados no Brasil. Dentre as iniciativas para auxiliar as mães nessa conciliação das atividades acadêmicas com as atividades maternas, temos a criação de creches universitárias, de um espaço de educação infantil dentro da universidade. Este trabalho, portanto, parte do esforço da construção de um projeto político-pedagógico para a implementação de uma creche dentro da Universidade Federal do Paraná. Trata-se, portanto, do resultado da atividade de um projeto de extensão que tem como objetivo auxiliar mães docentes, discentes e técnicas da universidade. O nosso propósito, portanto, é apresentar o processo de levantamento, análise e sistematização como uma espécie de benchmark para a criação de novos projetos político-pedagógicos para novas creches que venham a ser construídas no Brasil, dentro de universidades. O problema de pesquisa ele pode ser situado na seguinte questão: como construir projetos político-pedagógicos para creches universitárias? Então, na revisão de literatura, percebemos que as creches universitárias são um fenômeno relativamente recente, sendo estabelecidos entre as décadas de 1980 e 1990. Porém, alguns problemas se situam na criação de creches universitárias, como a falta de financiamento, a falta de profissionais qualificados e a ausência de uma abordagem educacional. E isso, consequentemente, compromete a prestação de serviço dentro desse espaço. Creches universitárias devem ser vistas como parte integrante da universidade com foco no desenvolvimento holístico da criança. Então, essa creche, ela deve estar comprometida com o desenvolvimento dessa criança. Ainda dentro da revisão de literatura, trago a citação de Vasconcelos referente ao projeto político-pedagógico. É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Então, o projeto político-pedagógico ele deve ser desenvolvido com alguns tópicos essenciais, sendo esses tópicos essenciais a realização de um diagnóstico da realidade, considerando variáveis, a definição de objetivos e metas, estabelecendo objetivos educacionais, a caracterização do perfil da escola, incluindo missão, valores, a realização do planejamento curricular, a definição e a organização pedagógica, a implementação e o acompanhamento, a avaliação e a revisão do projeto e o registro e o documento dele. É importante ressaltar que o projeto deve ser desenvolvido com a comunidade, principalmente com os pais. Então, esse projeto ele vai ser desenvolvido pela comunidade que o permeia. E isso vai ser muito importante
não só para auxiliar os pais que fazem parte dessa comunidade, mas também para identificar os fenômenos que circundam essa sociedade, essa comunidade. E isso vai fazer com que a escola tenha uma integração muito maior com a sociedade e, com isso, que os seus princípios sejam mais facilmente alcançados. Como procedimentos metodológicos, este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa exploratória inicialmente qualitativa. Agora, nos resultados, temos que a abordagem vigotskiana é a abordagem que mais se faz presente dentro desses projetos político-pedagógicos em creches universitárias já estabelecidas no Brasil. Então, essa abordagem vigotskiana corrobora para tudo que eu falei anteriormente, onde ela vai fazer essa interação da criança com essa comunidade, identificando os fenômenos e os aspectos que circundam essa sociedade e também tem como foco, tem como objetivo essa interação com o brincar. Para isso, fizemos a separação de 3 projetos político-pedagógicos de creches já vigentes no país, sendo um da Universidade da Bahia, outro da Paraíba e o outro de Santa Maria. Nesses projetos político-pedagógicos, o nosso foco foi identificar as semelhanças e as diferenças que se faziam presentes. Como semelhanças, temos um espaço totalmente focado para a brinquedoteca. É muito importante que essa creche tenha um espaço focado exclusivamente com o brincar, porque isso enfatiza ainda mais a abordagem vigotskiana de desenvolvimento infantil. Além disso, temos a concepção da criança e da sociedade, uma abordagem psicopedagógica focada na interação com o coletivo, novamente trazendo esse aspecto da teoria vigotskiana, a compreensão de aspectos biológicos, possibilitando alimentações saudáveis e descanso adequado. Também é muito importante uma profissional da nutrição nesse espaço de educação infantil, e a abertura do espaço para pesquisa e campo de estágio para cursos da universidade. Agora, como diferenças, temos a organização do espaço físico, a quantidade de profissionais em contraste com a quantidade de crianças, a análise dos fenômenos circundantes à creche e os métodos de registros referentes ao desenvolvimento da criança. Nota-se que os 3 tópicos das diferenças entre os projetos político-pedagógicos são exclusivamente relativos à organização da comunidade e do espaço possibilitado pela universidade. Então, dentre essas diferenças, se faz quase como uma característica única o projeto político-pedagógico, ou seja, cada universidade terá um projeto político-pedagógico único, pois essa universidade está inserida dentro de uma comunidade diferente de uma outra universidade e também possui um espaço físico diferente de outra universidade, o que vai fazer com que mude completamente a organização desse espaço físico e, portanto, a organização do projeto político-pedagógico. Então, como eu disse anteriormente, a análise das semelhanças e diferenças fornece diretrizes para a formulação de projetos político-pedagógicos que possam vir a ser desenvolvidos em outras universidades do Brasil. E aqui as referências. Muito obrigado.